Meus irmãos, glória a Deus. Abre a sua Bíblia no livro do Êxodo. Glória a Deus. Peça aos irmãos que têm os seus filhos, fica de olho neles. Os que tiverem de beber água, beba água, em nome de Jesus. Neste momento, os que estão aí atrás, peço que os pais fiquem de olho. Momento da palavra, vamos redobrar nossa atenção, em nome do Senhor Jesus. Livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, no seu capítulo 12, glória a Deus. Capítulo 12. Todos encontraram? Capítulo 12, diz assim o texto: E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Esse mesmo mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só, com os seus vizinhos, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Versículo de número 11. E assim, pois, comereis, e os vossos lombos, cingindo os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Louvado seja Deus. Pode tomar os vossos assentos, em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, prestai os vossos ouvidos alguns minutos a esta palavra. É uma palavra que muito pouco é ministrada, mas há uma profundidade muito grande nesta palavra, trazendo aos nossos dias, principalmente um culto como esse de Santa Ceia do Senhor Jesus. Nós sabemos que este culto a gente estamos celebrando a ressurreição de Cristo, a qual o próprio Senhor, Ele vai dizer em tua palavra: eu desejei muito este momento. Este momento é desejado sempre, eu falo isso com os irmãos, não pelo pastor Luciano, ou alguma liturgia da igreja, não. Esse momento, ele é desejado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Culto de Santa Ceia é um culto que a gente tem que refletir, a gente tem que analisar a nossa vida, conforme está escrito a carta de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu não tenho autonomia de cortar a Santa Ceia de ninguém, a não ser a própria pessoa. O próprio apóstolo Paulo vai dizer: uns comem e bebem para a sua própria condenação, e outros já se encontram doentes, e alguns até dormem. Então, a Santa Ceia do Senhor, a gente que temos que analisar, a gente que temos que olhar para a gente e ver se de fato nós estamos aptos a participar da Santa Ceia. E estamos diante de um texto bíblico que talvez alguém que não tem um conhecimento bíblico pode até dizer: o que tem a ver o livro do Êxodo com a Santa Ceia do Senhor? Irmãos, nós sabemos que tudo que aconteceu no Antigo Testamento já apontava para o Novo Testamento. E dentro deste texto bíblico, fique atento, porque uma boa parte dele eu vou estar espiritualizando. E a palavra do Senhor diz que aqueles que são carnais não têm discernimento das coisas espirituais, mas os que são espirituais
tem discernimento das coisas espiritual. E eu creio que uma boa parte desta igreja é espiritual e entende a mensagem espiritual. A mensagem espiritual, ela vai junto às medulas para discernir intenção do pensamento e do coração. Esta palavra, ela vem para poder esquadrilhar o nosso coração e a nossa mente, e cada um sabe aonde está apertando o sapato, cada um sabe aonde deve mudar, aonde deve melhorar. Se todos aqui fosse santo e fosse perfeito, não estaria aqui ouvindo a palavra. Deus já teria te arrebatado, Deus já teria te levado. É por isso que constantemente Deus fala em sua palavra, martiriza constantemente, às vezes, o mesmo assunto. Como eu disse aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Gálatas, vai dizer: eu não vos canso em dizer as mesmas palavras, porque os irmãos não cansam em fazer as mesmas coisas, em fazer as mesmas ações. Às vezes os velhos hábitos não deixam volta, os velhos hábitos. Então por isso que constantemente Deus está falando por meio da sua palavra. Às vezes não é algo novo que a gente não sabe, às vezes é o que a gente já ouve constantemente, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, que a palavra do Senhor possa produzir temor e tremor em nosso coração, que a palavra do Senhor possa nos levar a querer ficar mais perto do Senhor, que a gente possa abrir os nossos ouvidos espirituais nesta noite, que toda inquietação, que toda obra da carne nesta noite possa ser neutralizado pelo poder e autoridade em que há no sangue de nosso Senhor e Jesus Cristo de Nazaré. Você não saiu da sua casa para poder vir bater ponto como empresa. Não, você veio para poder cultuar o Cordeiro de Deus. Você veio para poder adorar o Senhor dos exércitos. Eu não vim trazer uma teologia nova, eu vim trazer a palavra bibliocêntrica. Não vim trazer uma teologia profunda, não vim trazer demonstração de palavras bonitas, não vim mostrar que eu sei pregar. Algo mais urgente do que isso: anunciar o que Deus quer que a gente anuncia. A urgência é essa. Nós abrimos os nossos ouvidos espirituais, atentarmos para a palavra do Senhor. Estamos em um culto memorial, estamos em um culto crucial de Santa Ceia. Culto de Santa Ceia é um culto fertível. Culto de Santa Ceia é um culto para poder se alegrar no partir do pão. Mas muitas das vezes, quase todo o culto de Santa Ceia, meu coração se entristece, o meu semblante cai, e o Senhor fala comigo: como se alegrar? Como se alegrar? Olha para a minha noiva, olha para o quadro de obreiros. Como se alegrar com aqueles que são negligente com a obra de Deus. O Senhor fala comigo: como se alegrar? Se eu passo o mês todo falando com a igreja, mas mesmo assim continua do mesmo jeito, na mesma forma, fala que vai mudar, mas não muda. O Senhor quer uma mudança radical, o Senhor quer um posicionamento. Jesus Cristo, Ele vai vir, o diabo querendo ou não, muitos querendo ou não. Jesus, Jesus, Jesus vai vir buscar a sua igreja. Nós estamos diante de um texto que tem tudo a ver, abaixa o fundo mais por gentileza, que tem tudo a ver com a Santa Ceia do Senhor. Nós sabemos que quando Deus levanta Moisés para poder tirar o povo do Egito,
que estava em escravidão por 400 anos. O povo não sabia o que era cultuar a Deus. O povo não sabia o que era se alegrar em Deus. Vivendo em uma prisão, vivendo debaixo de uma opressão. Só que Deus agora, pela sua infinita misericórdia, vai resgatar e vai dar um direcionamento para que venha acontecer o primeiro culto no Egito. O primeiro culto, o povo vai ter a oportunidade de cultuar. Hoje, se nós estamos aqui, eu já abro parênteses, é porque Deus nos resgatou. Muitos aqui não sabiam o que era culto. Muitos aqui viviam no Egito, lamaçal, escravo, debaixo da opressão do Deus desse século. Não tinha entendimento da palavra, não tinha entendimento de culto. E hoje tem a oportunidade, e hoje tem o entendimento. E a pergunta é: então por que o relaxamento? Então por que o desdeixo? Então por que está levando de qualquer jeito, de qualquer maneira? Então por que não está levando a sério o culto? Então por que não está levando com sinceridade o culto? Se hoje tem o entendimento, hoje tem a compreensão a qual Deus o resgatou, o Senhor vai falar. Deus usa Moisés trazendo as 10 pragas do Egito. A Bíblia diz que Faraó não vai querer liberar o povo, porque você pensa que é fácil alguém sair das trevas e vir para a luz. Você pensa que o diabo quer soltar aqueles que estão debaixo das suas mãos, seja que dentro ou lá fora. Sim, tem muitos dentro da casa do Senhor que ainda não é liberto, que ainda está preso, que ainda não é livre, que ainda está debaixo de uma opressão do diabo. Sim, e tu acha que o diabo quer soltar, mas o Senhor vai falar: Moisés, eu vou enviar o anjo da morte, que vai passear no Egito, e este anjo vai vir à meia-noite, e eu vou dar um direcionamento. A casa que fazer o que eu disser, esta casa o anjo da morte não vai entrar. E ali o Senhor vai começar a dar os requisitos, como Ele quer o culto, como Ele quer a sua celebração, como Ele quer que o povo faz. O Senhor vai dar o direcionamento. Quantos de nós que já temos direcionamento, já sabemos o que tem que fazer, e por que não faz? Sabe o que tem que fazer, sabe da sua responsabilidade, sabe do seu compromisso como membro, como servo de Deus, e por que muitos não faz? Deus já deu direcionamento. Moisés representa o pastor do povo que está no Egito, e Deus passa a informação para o pastor que está pastoreando, que vai pastorear o povo no deserto. E o que é isso, pastor? Quando Deus fala com a igreja, Deus usa o anjo da igreja, e Deus dá o direcionamento para a igreja. Quem estava aqui por volta de 6h40 viu o poder de Deus derramado aqui, porque alguém ouviu o que o pastor falou, alguém recebeu a direção de Deus, ouviu, e estava aqui na reunião de ombro e diz: eu vou lá, eu vou me esforçar, eu vou chegar mais cedo, eu vou ouvir a minha liderança, porque ouvindo ela, eu estou ouvindo o direcionamento de Deus para a minha vida. Mas muitos insistem em desobedecer. Evangelho, servir a Deus é isso. Está ligado em um condicional de obediência. E por que muitos abrem ministério e vivem debaixo de rebeldia para um lado e para o outro? Porque não quer submeter. Não é liderança de igreja. Para com isso. É submeter a própria palavra de Deus. Deus não fala diretamente com o povo. Deus, ele fala com Moisés, e o povo tem um direcionamento. O povo vai obedecer. Há tantos anos
O povo não sabe o que é um culto, mas agora Deus vai estar dando a direção para a sua liderança, para poder estar organizando um culto. E o culto aqui não é de qualquer jeito, como muitos pensam. O culto aqui é organizado. Por que que eu sempre estou organizando e não gosto das coisas de qualquer maneira? Por que que eu sou pontual com as minhas coisas? Porque eu sei que Deus é pontual. Por que que eu sou organizado? Porque eu sei que Deus é organizado. Porque eu sou zeloso. Porque eu sei que Deus é zeloso com a tua obra. Deus é um Deus organizado. E o culto prestado a Deus não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Tem gente que chega na casa de Deus achando que está chegando na casa dele. Tem gente que quer se comportar aqui dentro como se fosse no serviço dele, na casa dele. No teu serviço tu pode chegar a hora que tu quiser. Aqui não. O culto tem horário para começar e também tem horário para terminar. Aqui é diferente, irmão. No teu serviço você é organizado, mas com as coisas de Deus, Deus está vendo. A prestação de culto de muitos, pelo amor de Deus, não suba nesse altar e vim pregar e cobrar da igreja o que você não vive. Não suba nesse altar e vem cobrar do povo orar se você não ora. Não cobra compromisso se você não tem compromisso. Não suba no altar da MPV se não tem compromisso com a obra de Deus. Isso aqui ainda é santo. Isso aqui ainda é santo. Está cobrando o quê? O que não vive, o que não faz, o que a liderança cobra e não faz. E quando sobe no altar quer cobrar o que não vive. Deixa essa hipocrisia de lado. Se converta, se liberta, se purifica, se conserta diante de Deus. Lamai e calabraçúria. O culto estão virando bagunça aí fora, porque não tem mais liderança que ouve a voz de Deus. O culto estão sendo prestado de qualquer jeito aí fora, porque não tem liderança que cobra mais da igreja. Porque se cobrar o povo vai sair. Que saia. Porque, irmãos, ainda tem pessoas que ouvem a voz de Deus. Ainda tem pessoas sensíveis à voz de Deus. Ainda tem alguém que ouve a correção do pai e fala: pai, pode falar, pode corrigir mesmo. Porque o pai que ama o filho corrige. E se tem um Deus nesta casa da MPV, Ele vai corrigir esta igreja até a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é pai. Quem é filho é filho. Quem é bastardo, o pai não corrige mais. Mas quem é filho, Ele vai corrigir porque Ele te ama. Primeiro culto. E o culto é esse. Culto, primeira coisa num culto. Vai falar: olha, o direcionamento é esse, Moisés. Ajunta o povo. Ajunta a congregação. Deus não fala o presbítero ajuntar a congregação. Deus não fala o diácono ajuntar a congregação. Deus não fala o pastor que vem de fora ajuntar a congregação. E fala para aquele que está orando pela congregação que Ele levantou. Tem gente deixando de ouvir liderança para poder ouvir alguém que não tem compromisso com nada com a obra de Deus. Tem gente deixando de ouvir o que Deus está falando para poder ouvir pregadores coaches da Impegraça por meio dos canais do YouTube, mas não está ouvindo a liderança que está física, que está convivendo
Ao que diz o texto, Moisés vai juntar a congregação, porque ele tem uma palavra de Deus para o povo. E a ordem é, o direcionamento é, a cada família, as famílias grandes, matam um cordeiro e vai assar, e vai comer o cordeiro por completo. Se porventura sobrar alguma coisa, que é melhor que não sobre, assa, deixa assado para outro dia, queime e acaba, que vira fumaça. A família que for pequena, chame o vizinho da esquerda ou da direita, se ajunta todos dentro da casa e come o cordeiro. Pega o sangue do cordeiro e passa nos umbrais da porta, porque quando o anjo da morte passar por volta de meia-noite, a porta que tiver a marca do sangue e a casa que tiver cordeiro morto, o anjo da morte vai passar e não vai entrar nessa casa. Primeira coisa que nós aprendemos, e eu coloquei algumas anotações aqui. Primeira coisa que nós aprendemos: a família que está cultuando e que está celebrando, o culto não está acontecendo no templo central. O culto não está acontecendo no congresso da UMADEB. O culto não está acontecendo nos Gideões, aonde muitos querem estar presente. Não vai ter pregador de fora, não vai ter cantor de fora, só vai ter um cordeiro morto e o sangue derramado passado nos umbrais da porta. Vai ter o cordeiro morto e o sangue derramado, porque, pastor, culto nunca foi holofotes, culto nunca foi me aparecer, culto é o pregar que o cordeiro foi morto e que o sangue foi derramado. O cordeiro é morto para que a família venha viver, o sangue é derramado para que a família venha cultuar. Você está cultuando aqui hoje porque o cordeiro morreu. Você está cultuando aqui hoje porque o sangue foi derramado. O culto dentro da casa tem cordeiro morto. O anjo da morte, quando passa meia-noite, não entra. Não é por causa simplesmente do sangue na porta, porque muitas casas têm sangue, mas não impede do demônio, do anjo da morte entrar. Muita casa tem sangue de violência, de contenda, de brigas sendo derramado, e não impede do anjo não entrar. No terreiro de Quibanda tem sangue de bode derramado. O mal está lá, mas a ordem de Deus aqui é para que venha ter sangue do cordeiro. Não é simplesmente o sangue ou qualquer sangue. Tem sangue, mas tem cordeiro. E aonde tem cordeiro, tem Jesus. E aonde tem Jesus, não é qualquer um que entra. Aonde tem cordeiro, dentro da casa, do lar que tem cordeiro, o diabo não faz o que quer fazer. O diabo não bagunça do jeito que ele quer bagunçar. Não, tem cordeiro. As famílias mais pequenas, os vizinhos vão se alimentar, espiritualizando o texto. A casa que tem cordeiro, irmãos, os vizinhos vão ser alimentados também.
A casa que tem cordeiro, ao vizinho está dizendo: esse irmão é crente, esta irmã é crente. O louvor está alimentando o vizinho. A pergunta é, membro, a pergunta é, obreiro: você está alimentando o teu vizinho com o cordeiro? Ou você está alimentando para a vida? Ou você está alimentando para a morte? Qual tipo de alimento você está compartilhando com o teu vizinho? Eu vou mais fundo: qual tipo de alimento você está compartilhando nas suas redes sociais? Qual tipo de alimento você está compartilhando? Em vez de compartilhar o cordeiro pregando, o cordeiro louvando, o cordeiro profetizando, o cordeiro revelando, o cordeiro com a palavra, tá compartilhando meme, tá compartilhando historinha de gibi, tá compartilhando coisa aleatória que não tem nada a ver. Tem gente que só posta coisa que não edifica a vida de ninguém. Pode falar a verdade, é porque não tem cordeiro dentro de casa. Quem tem cordeiro também compartilha para o vizinho, compartilha para as redes sociais, compartilha para a família. A casa que tem cordeiro vai ter vida, e vai ter vida para os vizinhos também, para as redes sociais. A gente olha para as redes sociais de alguns crentes por aí, dá nojo, postando futebol, postando Flamengo. Oh, irmão, se engane de Satanás do inferno. O Flamengo ganhou, e eu faço uma pergunta: e os que torcem para ele, ganhou o que, pelo amor de Deus? Só ganhou prejuízo, ficou rouco, gritou, brigou com os outros, ganhou nada. O que é isso? É compartilhando morte, é compartilhando coisa que não edifica nada. Flamengo não dá nada para ninguém, quem ganha é eles. Os que correm atrás de uma bola no campo de estádio, diz a palavra, corre atrás de uma coroa incorrupta, mas nós corremos atrás de uma coroa incorruptível. Esta cor, todos que estiver caminhando, vai chegar do outro lado. É para quem, pastor? É para quem está com o cordeiro dentro de casa, e não somente dentro de casa. Tem alguém se alimentando o cordeiro, tem alguém se alimentando o cordeiro. O cordeiro é a palavra viva, a palavra viva, viva, viva. Lá vai, decalava a súria, decalabai. O cordeiro no Novo, no Antigo Testamento estava morto. A diferença é essa: eles matam o cordeiro e se alimenta dele. E hoje, pastor, hoje na MPV, o cordeiro não está mais morto, ele está vivo, 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 vivo. Ele está vivo. Alguém pode adorar o cordeiro vivo? Alguém pode? No Antigo Testamento ele está morto, mas hoje no Novo Testamento, na MPV, ele está vivo. Ele está vivo. A ordem de Moisés para com Deus, a ordem de Deus para com Moisés e de Moisés para com o povo foi: mata o cordeiro, mas não vai ficar o cordeiro morto, mas alimente do cordeiro, porque a carne do cordeiro vai dar sustentabilidade para quem está se alimentando. A carne do cordeiro vai alimentar a família. Posso ser sincero, tem muita gente morrendo porque a ordem é: coma da carne do cordeiro. O verbo se fez carne e o verbo habitou entre nós, Jesus Cristo de Nazaré. O que é isso, pastor? Tem muitas lares morrendo, muitas famílias morrendo, porque em vez de alimentar do cordeiro, está se alimentando a Netflix. Em vez de alimentar do cordeiro, está se alimentando o Instagram. Em vez de se alimentar do cordeiro, está se alimentando o Facebook, do WhatsApp. Em vez de alimentar do cordeiro, está se alimentando de mentira. Em vez de alimentar do cordeiro, está se alimentando de engano. Em vez de alimentar do cordeiro, está se alimentando da prostituição.
coração, em vez de alimentar do cordeiro, está se alimentando de coisa vil, banal, que não está edificando. Esse é o motivo de muitos estar mortos, porque não estão se alimentando do cordeiro de Deus. Esta noite não é amanhã, deixa o outro culto para depois, é este culto. Se alimenta dele hoje, se alimenta. Se alimente hoje, coma hoje, se alimente hoje. O primeiro culto começou aonde? O primeiro alimento começou aonde? Dentro da casa. O que você está alimentando na tua casa é o que vai te levantar ou te derrubar. Não passa o dia todo se alimentando de porco e depois quer vir aqui falar de cordeiro, que não cola não. Não adianta passar o dia todo se alimentando de porco, se alimentando de lavagem, e depois quer vir falar do cordeiro, porque não vai ter cordeiro. Porque tem muita gente que passa o dia todo comendo lavagem de porco, e em vez de se alimentar do cordeiro, não adianta, irmãos. É por isso que não sustenta de pé, é por isso que não tem sustentabilidade, porque não adianta eu tentar maquiar o evangelho, uma pessoa que eu não sou. Aqui mais cedo ou mais tarde a máscara cai, e se não cair aqui, diante do juízo de Deus, diante do tribunal de Deus, João viu o trono de Deus e uma fila diante dele, grandes, pequenos, ricos, pobres, línguas, nações, estava diante daquele trono, e todo aquele que não foi achado o nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O que é isso, pastor? Alguém passou o dia se alimentando de lavagem. Jesus veio à noite, veio à noite, veio à noite. E aí? O anjo da morte vai passar. Quem não estiver se alimentando do cordeiro vai ser destruído. Porque o que vai poupar de não morrer, o que vai poupar de não ser destruído, é o alimento do cordeiro. E não tem esse negócio de beliscar não. No churrasco você come até não caber mais, mas quando é para poder se alimentar do cordeiro, está beliscando. E o Senhor falou: Moisés, vá para o povo, é para comer o cordeiro todo, é para comer a palavra toda, é para se alimentar por completo. Não, essa fatia da palavra não é para mim, eu só quero a mãozinha do cordeiro que me abençoa. Não, eu só quero o olho dele de amor, de compaixão. Não, eu só quero a perna. Não, se alimenta por completo, se alimenta por completo. Muitos querem a mão do cordeiro, mas não quer o pé para poder lapidar na casa do oleiro. Oxalá, que aqui é casa do oleiro, e da casa do oleiro não tem lixeira. No mundo tem lixeira, aqui não tem lixeira. Aqui Deus refaz, aqui Deus refaz. Se não quiser ser refeito, vai pro mundo, que lá tem lixeira. Aqui não tem lixeira, aqui tem oleiro, aqui tem oleiro, aqui tem oleiro. Lá vai limpe a caçuia, lá pra cachibidicoas, vide panto roarcer, limpa catecalabaia. Não, pastor,
Não estou gostando do cardápio. Não estou gostando da comida. Não estou gostando do cardápio. Está me confrontando demais. Está me batendo demais. Então lá vai Moisés. O cardápio não é o povo que vai escolher. O cardápio é o seguinte: manda o povo matar o cordeiro, colocar dentro de casa e comer dele. Quem manda aqui é Deus. Quem dá o cardápio é Deus. Eu vou pregar o que Deus manda. Eu vou pregar o que Deus... Tem muita gente morrendo, sabe por quê? Porque estão escolhendo o cardápio. Tem muita gente morrendo porque está escolhendo, está caçando o cardápio. Não, irmãos, quem ouve a voz de Deus pega o cardápio e fala: tá aí. Quem quiser viver, coma. Quem quiser estar de pé, coma. Quem quiser permanecer de pé, coma. Quem quiser caminhar, coma. Quem quiser fazer a obra, coma. Porque se não comer, não vai fazer a obra. Se não comer, não vai ficar de pé. O cardápio está aí. O cardápio é Deus que dá. E quem tem juízo, pastor, obedece e faz. Quem não tem juízo, não obedece. Quem tem juízo, obedece. Quem não tem juízo, não obedece. O cardápio é Deus que dá. Eu estava orando num propósito, os irmãos da Deus e amor, e eu pude ver uma coisa, irmãos. Porque às vezes a gente pensa que não tem pessoas que não oram. Pessoas que oram 4, 5 horas. E os irmãos da Deus e amor, um propósito, entrar em contato comigo, assim: pastor, isso é de oração. Entrar em contato comigo. E eu entrei nesse propósito de oração, de meia-noite às 5 da manhã, orando. Eu vendo os irmãos clamando, irmãos, chorando. Os irmãos chorando, os irmãos clamando. Lá tem pastor, lá tem presbítero, lá tem diácono, lá tem irmã chorando, dizendo: Senhor, eu estou aqui com meu corpo em sacrifício vivo. Daqui a pouco eu vou trabalhar, mas o Senhor vai me dar o refrigério para eu poder aguentar trabalhar. Eu ouvindo aquilo, irmãos, e eu vendo pessoas que acordam 10, 11 horas, não tem coragem de orar 1, 2 horas, não tem coragem de ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não tem coragem de ter uma renúncia, um esforço. E eu vendo os irmãos clamando 1 hora, 2 horas, eu de joelho do lado, falei para minha esposa: vou ficar no outro quarto, porque estou num propósito. Eu espero que você me entenda. Falei com ela, porque eu vou estar nesses 31 dias orando, porque alguma coisa não vai fazer. Ou Deus passa a peneira e arranca tudo de uma vez por toda, e nós começa do zero, ou Ele vai levantar e consertar. Quem tiver de ser consertado, alguma coisa Deus vai fazer nesses 31 dias de oração. Pastor, não tem ninguém da MPV, não tem problema, Deus vai responder. Deus vai responder. E alguma coisa Deus vai fazer. Se tiver de recomeçar, vai ter de recomeçar. E não vai ser vergonha. Se tiver de consertar, Deus vai consertar quem quiser conserto. Também não vai ser vergonha. O tempo é esse. E a hora é essa, irmão. De quem é limpo se limpa mais. De quem é sujo se suja mais. Quando deu 5 horas da manhã, já fazia muito tempo que eu não pregava essa palavra, e o Senhor falou comigo: tu vai pregar esta palavra.
Talvez seja o meu último recado para alguém. O Senhor falou comigo: aonde tem cordeiro tem que ter união. Aonde tem cordeiro não tem divisão. Aonde tem cordeiro tem união, porque tem cordeiro tem união entre a família. Tem cordeiro, tem alguém que está cultuando com alegria, celebrando com alegria. Que negócio é esse de falar que os nossos cultos tem cordeiro, mas há divisão? De falar que o nosso culto tem cordeiro e tem irmão que não vai com a cara de irmão. Falar que o nosso culto tem cordeiro e eu não vou com a pregação do irmão. Falar que o nosso culto tem cordeiro e eu não vou com o louvor do irmão. Falar que o nosso culto tem cordeiro, mas não apoia a liderança. Falar que o nosso culto tem cordeiro, mas não tem união. O Senhor falou comigo: aonde o cordeiro desce tem que ter união. Nem que seja com 10, com 20, mas vai ter. Tem alguma coisa errada. As famílias que não tinham cordeiro é as famílias egípcias, que não tinham unidade, que não tinham união. E aí, aonde há desobediência, a família que desobedecia à liderança a qual Deus deu a ordem por meio de Moisés, o comportamento é de ímpio. Igreja que não obedece liderança é comportamento de ímpio. Igreja que não tem comportamento de família negou a fé e é pior do que o incrédulo, diz a Bíblia. Aperta para nós que somos crentes, irmãos. Aperta para quem às vezes aponta o pecado do irmão e do outro, e às vezes nós não olhamos para dentro de nós e vê a nossa desunião. E se for botar na balança o pecado de alguém, às vezes vai estar na mesma balança um do outro. Porque enquanto um comete pecado de prostituição, ou pecado de lascívia ou de mentira, tem outros que cometem pecado de desobediência, que é pior do que feitiçaria. Coloca na balança e o negócio vai ficando estreito. E se Jesus voltar, cadê o cordeiro? Cadê quem está se alimentando dele? Mas nesta noite, em nome de Jesus, que o cordeiro de Deus possa trazer a união sobre esta igreja, possa trazer a sensibilidade de ouvirmos a voz do Senhor, possa trazer a união. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a ordem de Deus é: se alimente do cordeiro por completo. Não aceite viver na dubiedade, irmão. Não aceite viver meio lá e meio cá. Não aceite. A ordem de Deus é: pega o cordeiro e coma. A Bíblia diz, entre Mateus e Malaquias, o silêncio de Deus de mais de 400 anos foi quebrado com a voz de alguém pregando no deserto. E eu posso pular para a parte B dizendo, ele dizendo e pregando: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é isso, pastor? No culto de João Batista tem Cordeiro de Deus. Irmãos, tem Cordeiro de Deus. No Antigo Testamento o Cordeiro foi morto, mas no Novo tem alguém pregando dizendo: olha aí, ó, o Cordeiro de Deus. Se tem Cordeiro de Deus, tem salvação. Escute, o povo obedece. É difícil obedecer, né, irmão? O orgulho é um pecado espiritual. Soberba é um pecado espiritual. Fofoca é um pecado espiritual. Muitas das vezes nós só condenamos os pecados da carne, que é lascívia, adultério, prostituição, mentira. Mas os pecados espirituais estavam alastrando dentro das igrejas. Crentes orgulhosos, crentes soberbos, desobedientes, não tem freio, não escuta, não obedece, não acata. Tu acha que muito está diferente do ímpio? Tu acha que a casa que não botou o cordeiro dentro?
Tu acha que a casa que não passou sangue nos umbrais da porta, tu acha que a casa que não ouviu Moisés, o padrão deles, embora era hebreu, embora se vestia como hebreu, embora tinha toda a sua característica de hebreu, mas o coração era de ímpio, as atitudes eram de ímpio, as atitudes eram de rebelde, porque vai igualar eles com os egípcios. Anqueis que não obedeceu. Olha para os nossos dias atuais, irmãos, e observa o cenário da igreja. Se o pastor Deus falou comigo, vamos fazer uma campanha de oração, 5, 6, obedece. Se Deus falar com a liderança, vamos fazer um culto até mais tarde, 24 horas de oração, uma manhã com Deus. Tem pessoas que não vêm, está em casa. Tem pessoas que não vêm para mini vigia, está em casa. Portanto, a liderança vai pesando, porque quem é para estar ajudando, não está ajudando, e fica aí por aí rotando santidade, rotando que não está vivendo. Está na hora, irmãos. A liderança sabe quem é o rebanho. De prova, o livro de Provérbios diz que o pastor conhece a ovelha, que o pastor conhece o rebanho. Não é porque o pastor quer, não, é porque as atitudes de ovelha rebelde que ela é. Tem ovelha que fala que é ovelha, mas é bode, porque o comportamento é de bode, não é de ovelha. Mas em nome de Jesus Cristo, você vai matar o cordeiro hoje, vai botar ele para dentro da tua boca, você vai comer por completo, vai ser limpo por completo, vai ser liberto por completo. Alabracer, esses rabiscos de bode tem que sumir do meio do povo de Deus. Ou você é ovelha, ou você não é ovelha. Ovelha tem cheiro de ovelha, atitude de ovelha. Ovelha é ovelha. Teve uma novela que eu vi uma cena no Kauai, que quando chega essa parte dos umbrais da porta, a Bíblia não fala, mas a teologia histórica fala que teve alguns israelitas que diz: isso é bobeira, isso é conversa, negócio de anjo de morte que vai vir meia-noite, negócio que a casa que não tiver cordeiro se alimentando vai morrer. Aí, segundo eles, teve uma família ou duas que não passou sangue nos umbrais da porta e também não matou o cordeiro. Aí o anjo da morte veio e matou. O anjo da morte veio e destruiu. Não vou tirar o contexto histórico deles, porque o cenário que nós vivemos hoje é esse. A gente está pregando e fala: deixa o pecado, deixa esse negócio de lado, abandona isso. A destruição vai vir, a perda vai vir, as lágrimas de sangue vai ser derramada. E tem alguém que está entrando no ouvido e saindo no outro, porque nada está acontecendo. Aparentemente nada está acontecendo, mas escute, meia-noite é o horário que ninguém está esperando. Por isso que fala de meia-noite. Meia-noite é onde ninguém está esperando acontecer nada. Talvez até dormindo está, não está esperando nada. De repente vem, aí alguém fala: fulano morreu de acidente, fulano se perdeu. Viu o que aconteceu com ciclano e com fulano? Por quê, pastor? Porque Deus falou: mata o cordeiro, se alimenta dele, pega o sangue dele, passa nos umbrais das portas, para que o inimigo não te atinge, para que o inimigo não te acerta. Aí tem muita gente brincando com Deus, brincando com o que Deus está falando. Uai, toma cuidado, meia-noite vai chegar na vida de muita gente, e se não tiver cordeiro, e se não tiver se alimentando dele, se não tiver sangue do cordeiro nos umbrais da porta, a destruição vai entrar. Deixa eu correr. Olha o que diz o texto. Aí vai dizer: depois que vocês se alimentar do cordeiro, depois que vocês se alimentar,
passar o sangue nos umbrais da porta. Versículo 11. Versículo 11. Assim, pois comereis os vossos lombros, cingindo os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, comereis apressadamente, e esta é a Páscoa do Senhor. Aqui foi o primeiro culto de celebração, que hoje representa o nosso culto de Santa Ceia. O cordeiro morto está persuadindo e mostrando o cordeiro morto na cruz. O sangue nos umbrais da porta, invalidando do mal entrar. É o que está escrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 11. O sangue de Jesus nos purifica, nos lava e nos santifica e nos livra de todo mal. Já ouviu aquele hino? Há poder no sangue de Jesus. Porque há poder no sangue de Jesus para poder nos livrar dos dados inflamados do maligno. É por isso, representando o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, mostrando o sangue dele, e todo aquele que obedeceu tem sangue, e tem a carne do cordeiro. E para quem anda em obediência, tem sangue nesta noite para poder te alimentar. Para quem anda em obediência, tem carne nesta noite para poder te alimentar. E para quem não tem obediência, não vai ter sangue, não vai ter carne, porque muitos não estão comendo do sangue, não estão comendo da carne do sangue, por causa da desobediência. A expressão dele é, deixa o resto da mensagem para outro dia. A expressão dele é: cinge os vossos lombros, cinge os vossos lombros, calça os vossos sapatos, pega o teu cajado e apressa. No culto deles aqui, esse culto ficou memorável. Uma vez por ano, entre o mês de março e abril, até hoje, Israel faz esse culto de Páscoa. Até hoje. E no culto tem cordeiro. No culto tem ervas amargas. No culto tem cordeiro. No culto tem ervas amargas. E o Senhor está dizendo bem assim para eles: olha, o cordeiro é para poder lembrar a igreja futuramente, que é hoje que nós vivemos, que o cordeiro morreu, ressuscitou e está vivo. E as ervas amargas é para poder lembrar da amargura que vocês viviam no Egito. Olha para cá, irmãos, e preste bem atenção numa coisa: as ervas amargas é para vocês poderem lembrar que no Egito vocês foi regido por vara de Faraó, viveu na amargura do Egito. É o Senhor dizendo: lembra hoje e traz a tua memória. Tenta lembrar como que você vivia na mão do diabo, como que você é pisado na mão do diabo. Lembra das amarguras passadas que você vivia no Egito. Lembra das noitadas, gastava o teu dinheiro tudo nas noitadas, e hoje tem dó de ofertar e dizimar. Gastava o dinheiro nas noitadas, passava a noite em boate, acordava de manhã todo quebrado, arrebentado, com ressaca, e hoje está na presença de Deus. Deus te deu um banho de sangue, Deus te levantou. Olha para cá e valoriza. Nunca se esqueça da onde Deus te tirou. Tu acha por quê, irmãos, que eu não retrocedo e não volto para trás? Porque eu sei da onde Deus me tirou. Das amarguras que eu vivia no mundo, eu não quero mais. O que eu quero é daqui para frente com Jesus Cristo. Lembra das ervas amargas que você fumava, que você bebia. Eu estou dizendo, no culto de Santa Ceia tem que ter cordeiro, mas tem que ter reflexão da onde Deus nos tirou. Aí tu fica querendo voltar para trás.
Fica querendo retroceder? Fica querendo voltar? Lembra um pouco aí em sua mente aí, irmão. Vale a pena voltar? Vale a pena retroceder? Ou vale a pena obedecer o que Deus está falando hoje? Ou vale a pena obedecer o que Deus está falando aqui hoje? E eles vão celebrar a Páscoa, que no original do hebraico quer dizer pesar, que na sua tradução original quer dizer passar por cima das aflições que vai vir. O que é este culto hoje, pastor? É se alimentar do Cordeiro, para poder passar por cima das aflições que vai vir amanhã, das decepções que vai vir amanhã, dos confrontos que vai vir amanhã. É por isso que nós estamos aqui hoje, celebrando a Páscoa, que na sua tradução original quer dizer passar por cima das aflições que vai vir. É o Senhor dizendo para Israel: se alimente do Cordeiro, como a da Eva, celebre a Páscoa, porque vai vir o deserto, e no deserto, para quem tem alimento de Cordeiro, passa por cima, passa por cima, passa por cima. Tem gente vivendo e vencendo as aflições do dia de amanhã, é porque está se alimentando hoje. É porque está se alimentando hoje. O alimento hoje é para poder nos dar sustentabilidade amanhã. E por que muitos estão morrendo amanhã, pastor? O Senhor diz: alguns comem para a sua própria condenação, e outros estão doentes, e outros já dormem. Alguns comem para a própria condenação, porque sai daqui e a vida continua do mesmo jeito. Foi só uma liturgia, não foi algo espiritual para muitos. Os egípcios estavam olhando, dizendo bem assim: o povo de Israel está fazendo festa. Os egípcios, os carnais, estão olhando e vendo algo natural. Cordeiro, sangue, Páscoa, algo natural. Os espirituais, Jesus, vencer as aflições, purificação. Alguém vê o culto de Santa Ceia como algo normal, como algo carnal, um pão e um suco. Outros vê corpo de Jesus, outros vê sangue de Jesus, outros vê redenção, outros vê perdão, outros vê salvação, outros vê céu, outros vê Nova Jerusalém, outros vê estou vencendo mais um mês, e vem outro aí, e eu preciso passar por cima do que vai vir para tentar me parar. Aí escute, para eu poder finalizar. Seja os lombros, calça os sapatos, pega o cajado e a pressa. Preparamento para a saída do Egito. Preparamento para poder sair. E ir para onde, pastor? Qual é a promessa? Terra que mana leite, que mana mel. O culto de Santa Ceia, irmãos, é um preparamento espiritual. O culto de Santa Ceia é isso aqui. Cinge os teus lombros, calça os sapatos, pega o cajado e apressa para poder sair daquilo que possa estar te prendendo. Saia hoje. O problema de muitos que saem do culto da Páscoa, do culto de Santa Ceia do mesmo jeito, porque não está cingindo os lombros com a verdade, porque não está calçando o chinelo do evangelho que é pregado, porque não está pegando o cajado que é o posicionamento da palavra, não está colocando o capacete do revestimento da salvação, não estão se revestindo.
A gente se apressa para muita coisa, se apressa para poder fazer a vontade de Deus. O povo está com os ombros cingidos, o povo está calçando o sapato, o povo pegou o cajado e o povo está comendo apressadamente, porque está caminhando para sair do Egito. Olha para cá e preste bem atenção. Cinge os teus ombros nesta noite, calça o sapato nesta noite, pega o cajado da palavra de Deus. Apressa-te para poder viver o propósito de Deus sobre a tua vida. Apressa para poder sair das práticas do Egito. Apressa para poder sair das práticas ímpias. Apressa, igreja, para poder viver a vontade de Deus. Isso aqui é a vontade de Deus. Eu botei uma coisa no final aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Esta linguagem, cinge os teus lombros, figurativa, indica a necessidade de obediência imediata. O Espírito de Deus me lembrou disso aqui, irmão. Eu fui para minha sobrinha bem assim: eu tenho que estudar a palavra. O aniversário da Rebeca eu não pude ir. Foi só dar um parabéns com um bolinho lá, uma coisa. Eu falei assim: não tem como eu ir, eu tenho que estudar. Acabei de chegar, estava limpando a igreja. Ela falou assim: ah, tia, tu estuda e Deus muda a mensagem. Mas sempre está aqui anotada a mensagem. Não posso pregar tudo que Deus me dá, mas eu tenho que frisar isso aqui neste culto de Santa Ceia. Abre os teus ouvidos agora, irmão. Cinge os teus lombros, calça os sapatos. Esta é uma linguagem figurativa, de imediata, de uma obediência com urgência, de uma obediência imediatamente. É Deus falando nesta noite para alguém: obedece hoje, imediatamente. Cinge os teus lombros hoje, obedeça a Deus hoje. Faça uma aliança hoje aqui neste culto. Não, pastor, no próximo culto eu faço a aliança, eu renovo a aliança. Não, o culto é hoje. O Cordeiro está aqui hoje. Se alimente dele hoje, coma dele hoje, entrega a vida para ele hoje, se reflita hoje, se conserta hoje, se entrega hoje. Não é amanhã, é hoje. Mas escute, faça uma aliança espiritual, não uma aliança carnal, que quando a gente sai por estas portas, os velhos hábitos são os mesmos. Romanos capítulo 6, versículo 6: e sabendo isto, que o vosso velho homem foi crucificado, para com o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Deixa o velho homem hoje, irmão. Deixa as práticas ímpias hoje. Cinge os teus lombros hoje, imediatamente. Obedeça hoje. Isso é o Senhor diz para Israel: coma o cordeiro, se alimente dele, e tenha pressa em obedecer o que eu estou falando. Tenha urgência em obedecer o que eu estou falando. Alguém talvez não está ouvindo esta noite, mas é hoje que Deus está falando com alguém. É hoje. E para podermos nós encerrar e orar, o culto aqui não é para ímpio, é para crente. É para hebreus que fazia muito tempo que não cultuava direito, agora vai cultuar do jeito certo.
O culto aqui é para crente. O cordeiro para alimentar crente. Cingir os ombros, urgência de conserto, de obediência, é para nós, irmãos. É para nós. Nós precisamos reparar o altar. Precisamos se policiar, se consertar perante ao Senhor. É hoje. Aquele culto de mais de 2.700 anos atrás é transferido aqui hoje. Aqui é a família de Deus. Aqui tem o cordeiro. E tem as condicionais ligadas ao cordeiro, que é a obediência e a urgência da gente se apressar em obedecer e viver o propósito de Deus. Nós se revestimos aqui e se enchemos aqui para poder exalar Cristo para os nossos vizinhos. Porque o cordeiro, ele tem que estar primeiro dentro da nossa casa. A gente vem para o culto e volta com ele. E tem que estar com ele lá dentro da nossa casa. Para os vizinhos, amigos, aonde a gente passar no nosso cotidiano, exalar o cordeiro de Deus em nossa vida diante das pessoas. O culto aqui no Êxodo não começou dentro do templo. O culto aqui começou dentro da casa. Se o povo está com dificuldade de cultuar dentro do templo, quem dirá dentro de casa? O povo está com dificuldade de cultuar dentro do templo, quem dirá dentro de casa? A ordem que é para o culto começar dentro da casa. Volte a fazer culto em sua casa, irmão. Sabe o culto dos lares? Volte a fazer. A gente se ofereceu já, está aí aberto. Quem quiser culto no lar. O povo não quer. Amém. Outros pedem, em outros lugares a gente faz. O povo não está tendo mais prazer em ter culto na casa deles. Aonde tem culto tem cordeiro. Aonde tem cordeiro tem redenção. E alguma coisa acontece. Por mais que você não está vendo nada, mas tu está sendo alimentado com a tua casa e tua família. Faça culto doméstico. A primeira ordem do Êxodo foi culto na casa. E a libertação vai vir. E quando a gente tem culto na nossa casa, é inevitável a gente desprezar o culto no templo. Porque quem cultua a Deus em casa tem prazer em cultuar no templo. E não vê a hora de estar em união junto com os irmãos. Amém, irmãos? Que esta palavra possa não somente ficar aqui, mas que possamos levar ela em nosso coração. Que possamos refletir nesta noite culto e santa ceia. E a gente voltar a fazer muitas coisas que a gente não fazia antes. A gente voltar a fazer. Culto em família, dentre muitas outras coisas. E a ordem de Deus para nós é hoje. Se coloca de pé. Se apressa hoje, siga os teus ombros e obedeça hoje. Obedeça hoje. Antes da gente estar passando a Santa Ceia, eu quero orar com você. Eu queria fazer uma oração tentando transferir este culto de Êxodo 12 para cá, para o Ministério MPV. Porque aonde tem cordeiro tem que ter união, irmãos. Tem que ter obediência. Tem que ter tudo isso que foi pregado aqui. Então fecha os teus olhos. Em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Pode ir orando.